Olá a todos e todas, bom dia, sejam bem-vindos e bem-vindas, espero que vocês estejam bem e com saúde. Eu me chamo Aline, sou analista de capacitações de Elsevier, especializada nas soluções multidisciplinares Science Direct, Scopus e também no gestor de referências Mendeley. É um prazer estar com vocês nessa manhã para a gente poder conversar um pouquinho a respeito de Science Direct, uma plataforma riquíssima, onde vocês vão encontrar uma grande quantidade de conteúdo publicado pela Elsevier que está disponível para vocês. Antes de efetivamente começarmos, eu gostaria da colaboração de vocês para me contar no chat se vocês estão conseguindo me escutar e se vocês estão conseguindo visualizar a tela do meu computador que está sendo compartilhada com vocês. Então, eu vou esperar o retorno via chat para eu saber se está tudo certo de minha parte nos moldes técnicos. Ok, muito obrigada, então, pela informação que está tudo certo. Desse modo, então, antes da gente começar, eu queria dar somente uma orientação também. A respeito das perguntas, vou pedir a gentileza de vocês conduzirem as perguntas num botão que vocês têm entre os comandos aí do Zoom, nessa visualização de participantes, que é o botão QIA. Se você der uma reparada aí, temos um botão chamado QIA, que o símbolo dele são 2 balões de discurso, e fica muito melhor para o apresentador quando vocês colocam as perguntas no QIA. A organização das perguntas fica muito melhor, a visualização para o apresentador fica bem melhor também. Então, não se esquece de colocar no QIA a sua pergunta, tá bom? Vou estar repetindo isso daqui um pouquinho, porque eu sei que algumas pessoas podem entrar depois, então ao longo do webinar vou estar relembrando isso, tá bom? Vamos começar a conversar de Science Direct. Para isso, eu tenho um material. Nesse material eu vou conversar com vocês um pouco num tom mais teórico e vou comentar com vocês sobre o que é Science Direct, sobre a quantidade de conteúdo que nós temos na plataforma e vou abordar com vocês sobre uma funcionalidade importante que vocês vão encontrar em alguns documentos que estão em Science Direct. Depois dessa apresentação mais teórica, eu vou à plataforma, então nós vamos de fato conversar sobre como se dá o acesso a esse conteúdo e em seguida nós vamos fazer o procedimento referente à busca, recuperação dos documentos, verificação do que nós temos numa página de texto completo de um documento, como fazer então uma busca por um título, como saber quais os títulos publicados pela Elsevier têm conteúdo de interesse da sua área, tá bom? A gente vai conversar sobre isso e no mais vocês podem também fazendo as perguntas no QIA e vamos encaminhando então de acordo com o interesse de vocês, tá certo? Bem, quando a gente fala de Science Direct, a gente está mencionando uma plataforma de textos completos. Ou seja, o que eu encontro em Science Direct? Eu vou encontrar todo o conteúdo que é publicado pela Elsevier. Ou seja, o conteúdo dos livros, das revistas da Elsevier, eu vou encontrar em Science Direct. Ah, Aline, mas eu tenho o costume de fazer as minhas buscas lá no próprio portal de periódicos da CAPES, utilizando a opção buscar assunto. Não tem problema. Quando você encontrar um resultado que seja de um documento publicado pela Elsevier, você, clicando nesse resultado, vai ser levado até Science Direct, que é onde está, então, esse conteúdo em texto completo. Então, todo o conteúdo publicado pela Elsevier, vocês vão encontrar em Science Direct. Bem, o que a gente tem de conteúdo em Science Direct? Um conteúdo curado. Comumente chamamos conteúdo revisado por pares. O que significa um documento ser revisado por pares? Esse documento, antes da publicação num título, passou por uma avaliação de revisores. Esses revisores foram buscar, então, naquele documento, a visualização, se aquele documento preenchia os requisitos de autenticidade, de qualidade, enfim. É muito difícil, tá? Só falando sobre um pouquinho o processo, que um documento ele passe direto, né, pelo processo de revisão por pares. O mais comum é que, então, esses revisores retornem com esse documento para o autor com algumas sugestões, esse autor vai se adequando às sugestões feitas
pelos revisores e o documento vai ficar indo e voltando até chegar numa versão final que agrade e dessa maneira o documento aprovado nesse processo de revisão por pares vai de fato caminhar para a publicação naquele título. Bem, nós temos em quantidade de conteúdo, uma grande quantidade de conteúdo em Science Direct. Hoje nós temos aproximadamente 16 milhões de artigos que foram publicados nos nossos mais de 4.200 títulos de revista. Nós temos revistas ativas e revistas inativas. O que seriam revistas ativas? São títulos que nós sabemos que seguirão publicando novos volumes, de acordo com a sua própria periodicidade. E temos títulos inativos, ou seja, títulos que já não publicam mais. O que pode fazer com que o título deixe de publicar? Por questões da própria editora de definir que então aquele título não vai publicar mais. Pode acontecer também em situações de transferência de título, quando isso é comum. As editoras elas podem publicar títulos que pertencem a sociedades, a associações. Em um determinado momento, essa sociedade ou essa associação pode dizer o seguinte: olha, eu quero então que esse meu título não seja mais publicado por você, editora X, tudo bem? E eu vou encaminhar esse título para passar a ser publicado pela editora Y. Nesse momento, a gente tem uma transferência de título. Então, novos volumes daquela revista não se encontrarão mais na plataforma da editora X, mas tudo que foi publicado pela essa revista, enquanto os direitos de publicação pertenciam à editora X, sempre vão estar em sua plataforma, ou seja, tudo que foi publicado, né, por um título que pertence a uma sociedade, uma associação, enquanto os direitos de publicação eram de Elsevier, a gente sempre vai encontrar esses conteúdos em Science Direct. Então, isso são duas situações que podem fazer com que um título fique inativo. Existem umas outras, tá? Mas são as mais clássicas. Além disso, a gente vai ter em Science Direct um conteúdo de livros. Nós temos aí aproximadamente 39 mil títulos de livros, contando um a um, inclusive contando um a um cada livro que componham, por exemplo, uma série. A gente vai ter livros, volumes únicos, vamos ter séries de livros, vamos ter enciclopédias, uma grande variedade de tipos de livros. A respeito de acesso, nós vamos encontrar em Science Direct tanto conteúdo que é assinado, no caso, conteúdo assinado pela CAPES, que é disponibilizado a vocês, membros, né, de instituições que compõem esse consórcio CAPES, e vamos ter também, ao mesmo tempo, em Science Direct, o acesso ao conteúdo de acesso aberto. Hoje nós temos aproximadamente 1.200.000 artigos de acesso aberto. Se a gente for tentar entender esse conteúdo a respeito de cronologia, né, do tempo, todo esse conteúdo é um conteúdo que ou foi publicado já num volume definido de um título desde 1823 até os dias atuais, ou podemos encontrar conteúdos que nós chamamos de articles in press. O que isso significa? Nós temos, na realidade de publicação, um espaço físico limitado. O que eu quero dizer? Quando um documento é recepcionado pelo corpo editorial, então, ou seja, você, autor, submeteu o seu trabalho para uma revista, aquele corpo editorial recebe aquele documento, verifica se aquele documento está de acordo com os interesses de publicação daquela revista, se está dentro do escopo de publicação daquela revista. Eles vão verificar se você seguiu corretamente os padrões a respeito de estilo de citação e as normas que foram determinadas no guia para autores. E se esse documento, então, é aprovado nesse primeiro crivo, ele segue para a etapa da revisão por pares, que a gente já conversou um pouquinho antes. Nesse processo da revisão por pares, se o documento é rejeitado, ele não é publicado. Logo, se ele é aprovado, esse documento vai caminhar para publicação. Mas, como eu disse para vocês, a gente tem um espaço físico limitado para publicação, ou seja, eu fiz esse processo, esse caminho com vocês provavelmente devem ter imaginado um documento, até porque eu falei, olha, você, o autor, submeteu um documento, mas esse processo acontece para todos os documentos.
E isso em cada linha editorial de cada revista. Então, você imagina esse processo acontecendo para um monte de documentos. Que nós tenhamos no final do processo aí uns 100 documentos aprovados nesse processo de revisão por pares para serem publicados, então, num título específico, num título X, tá bom? O que vai acontecer? A gente não tem condição de publicar esses 100 títulos de uma vez só no próximo volume da revista X. O que acontece, então, é que esses documentos eles vão ficar numa fila, uma fila imaginária, tá? Mas vai ficar numa fila aguardando o processo de finalização da publicação, ou seja, o momento onde eles vão efetivamente serem publicados, onde vão ganhar um número definido de volume, vão ingressar num volume daquela revista, vão ganhar número de página, vão ganhar a diagramação do texto completo de acordo com os padrões daquele título específico e alguns documentos nesse processo, dependendo da demanda de publicação nos títulos, a gente não vai conseguir nem definir logo de cara em que volume futuro esse documento vai ser publicado. Então, ele fica como um article in press, ou seja, um documento já aprovado no processo de revisão por pares, que nós sabemos que vai ser publicado em um volume futuro, mas muitas das vezes nós não sabemos em qual volume será esse. Se vai ser, por exemplo, no volume de novembro de 2020 ou no de março de 2021. Para vocês, usuários, não tem qualquer impacto, ou seja, não faz muita diferença para vocês se esse documento vai ser publicado no volume de novembro ou no volume de março de 2021. Por quê? Porque todos os documentos aprovados no processo de revisão por pares, eles já entram integralmente em Science Direct e ficam disponíveis em texto completo, para que vocês possam, então, acessar o que existe de mais atual no mundo de pesquisa, tá bom? Então, quando a gente chegar lá na plataforma, vamos recuperar os nossos resultados de buscas e eu vou te mostrar como identificar um article in press. Último ponto do meu material, que é bastante curtinho, eu queria conversar com vocês a respeito de uma funcionalidade muito interessante que nós vamos encontrar em alguns documentos em Science Direct. Que funcionalidade é essa? Se chama Topic Pages. Então, Topic Pages. O que são as Topic Pages? Para facilitar a sua compreensão, eu coloquei nesse meu material duas imagens. Foram recortes que eu fiz lá de páginas, de telas lá na plataforma. O que a gente tem no recorte do lado esquerdo? Eu tenho um pedaço, um extrato de um artigo. Nesse artigo, você consegue ver um pedacinho do resumo. E nesse resumo, se você der uma reparada, você vai encontrar no meio desse texto uns termos em cor azul, e que quando você encontrar esses termos em cor azul lá no texto, lá na própria plataforma, você vai poder colocar o seu mouse em cima de cada um desses termos, ou em cima de um desses termos, e você vai verificar que existe um hiperlink associado a cada um desses termos. Então, topic pages são termos que nós encontramos no corpo de um documento que vão estar em cor azul e vão apresentar cada um hiperlink. Ok, Aline, mas o que então essas topic pages trazem de valor para mim? As topic pages permitem com que você retenha, então, mais conhecimento acerca daquele termo que nós batizamos de topic pages, ou seja, eu tenho aqui um termo, né, uma topic page no meio desse resumozinho, que se chama eutrophication. Em português seria eutrofização. Bem, quando eu clico em eutrophication, eu vou para uma outra página, que é essa página que vocês estão visualizando o recorte dela no lado direito. Nessa página eu vou ter mais informação acerca de eutrophication. Eu vou ter uma definição ou uma informação importante sobre eutrophication, eu vou ter a informação a respeito de termos relacionados, ou seja, quais outros termos que nós encontramos em documentos que falam sobre eutrophication, seja de forma específica sobre eutrofização, ou mencionam eutrofização. Então, a gente consegue saber que nesses documentos a gente também vai encontrar os termos nitrato, fitoplâncton, ecossistema, habitat e vários outros termos.
Aqui embaixo eu vou ter partes de textos de livros que vão estar colocando, então, essa topic page, eutrofização, em diferentes contextos, para que vocês consigam entender, então, a aplicação desse termo, dessa topic page, em diferentes situações. Bem, então vamos resumir aqui o que eu falei para vocês. Eu tenho uma funcionalidade chamada Topic Page, que me entrega um conhecimento resumido, porque traz para mim uma informação ou uma definição importante sobre um termo. Eu tenho, então, com as Topic Pages, uma visualização de contexto, de aplicação daquele termo em outras situações, e tem uma funcionalidade que faz um casamento entre dois tipos de conteúdo. De um lado eu tenho um conteúdo de revistas e do outro lado eu tenho um conteúdo de livros. São conteúdos igualmente importantes, complementares, mas são diferentes. A característica de um conteúdo de revistas é mostrar para a gente um conhecimento específico, ou seja, que toca num ponto acerca de uma temática. Já o conhecimento de livros, ele tem a sua característica de trazer para a gente esse conhecimento de forma mais abrangente. Então, quando eu uno esse abrangente dos livros com o específico da conteúdo de revista, eu consigo ter uma compreensão definida, sólida, sobre uma temática. Então, vamos voltar no slide anterior. Eu estava originalmente num texto de revista, num artigo, e ao clicar numa topic page, aí tá o pulo do gato, aí tá a compreensão. Eu vou recuperar nessa página de topic pages do lado direito dessa minha tela, conteúdo que veio dos livros da Elsevier. Ou seja, eu tenho a definição ou a informação importante que vem de livro e eu tenho aqui os extratos que vão contextualizar, então, a aplicação desse termo, dessa topic page, que também vem de livros. Quando eu uno esses dois tipos de conteúdo, eu tenho a capacidade, então, de criar uma compreensão sobre um tema. Muito importante. Vou encontrar topic pages em textos completos que tenham formato HTML, como é o exemplo desse artigo aqui no meu material. Então, eu vou encontrar topic pages em documentos que têm formato HTML. Aline, vou encontrar topic pages em todos os documentos em Science Direct? Nem em todos. Por quê? Alguns documentos mais antigos, por exemplo, esses dias eu abri num webinar com uma outra instituição um documento que tinha sido publicado em 1983. O texto completo estava disponível em formato PDF. Formato PDF não tem o topic pages. E eu posso encontrar documentos com formato HTML que não tenham topic pages. Por quê? Porque são documentos muito recentes. Se eu te mostrar um documento que foi inserido ontem, hoje na plataforma, você vai verificar que muito possivelmente não vamos ter topic pages, porque ele está muito novinho ainda, ele ainda está no processo editorial dele. Por isso que não vai conter topic pages, tá bom? Mas em suma nós temos 330 mil distintas topic pages para trazer então informação para vocês, certo? No meu material, vocês vão conseguir ter a informação a respeito das redes sociais da Elsevier, para que vocês possam nos seguir nesses canais. Lá a gente compartilha bastante informação com vocês. Quando nós fazemos, inclusive, webinars de iniciativa própria, não somente sobre plataformas, mas sobre publicação, sobre como escolher um melhor periódico para publicar o teu trabalho, por exemplo, sobre dicas para publicação. Nós sempre falamos, avisamos e convidamos a todos por meio desses canais. Então, acho bacana vocês estarem, então, nos seguindo. Além disso, no meu material, vocês têm os meus contatos de e-mail para que possam entrar em contato comigo se precisarem de qualquer suporte de minha parte, tá? Vocês vão ter acesso a esse material. Na verdade, há uma versão mais completa desse material, que vai ter indicação de todas as telas em Science Direct, como você faz para buscar um título de revista ou um título de livro, como você faz para criar um alerta. Eu vou mandar para vocês, então vou disponibilizar para vocês um conteúdo assim mais completo.
Vocês também vão ter acesso a essa sessão que está sendo gravada, então vocês vão poder acessar e fazer o download dessa gravação, e nós também vamos fornecer para vocês certificados, tá bom? No final eu conto um pouco melhor como que vocês vão ter acesso então a essa gravação, a esse material e aos certificados, combinado? Bem, então vamos parar aqui nesse meu material e vamos para o meu navegador que eu já deixei Science Direct preparado aqui para a gente conversar. Não se esquece que se você tiver qualquer dúvida, você coloca no QA para que eu possa te responder, tá bom? Coloca então sua dúvida no QA, que de tempos em tempos eu vou ficar dando uma olhada aqui nas perguntas, tá bom? Bem, chegamos aqui em Science Direct, tá? Mas eu preciso que fique muito claro para vocês como vai ser o procedimento para acesso. Em Science Direct, como eu disse para vocês anteriormente, eu tenho um conteúdo assinado e um conteúdo de acesso aberto que estão na mesma plataforma. Se você, por exemplo, pegar o seu celular aí agora e digitar no navegador www.sciencedirect.com, você vai chegar nessa mesma página que você está visualizando aqui no meu computador, na minha tela compartilhada. Você vai conseguir fazer as suas buscas, você vai conseguir recuperar os seus resultados de busca, só tem um detalhe. Você só vai conseguir acessar o conteúdo de acesso aberto. Sabe por quê? Porque você não está autenticado. Para acessar também o conteúdo assinado, você precisa estar autenticado. E eu vou te ensinar como você vai fazer essa autenticação, tá bom? O que você vai precisar? Para acessar o conteúdo assinado, né, a gente tem duas modalidades, tá? Que uma não está se aplicando muito agora, já que vocês não estão indo na universidade. Mas, de qualquer forma, é importante que vocês saibam. Uma modalidade de acesso é um acesso por via institucional. Ou seja, quando vocês voltarem para a universidade, vocês vão poder acessar Science Direct diretamente lá, utilizando da rede da instituição, ou propriamente de um computador da instituição, simplesmente vai no navegador, digita www.sciencedirect.com. Por quê? Você vai ter autenticado pela faixa de IP da instituição. Faixa de IP é essa que está cadastrada junto ao Elsevier e junto à CAPES. Então, quando você tenta acessar por meio de um IP dessa faixa, é reconhecido pelo sistema que aquele IP faz parte, então, do que a gente tem no cadastro, e então o acesso é liberado. Como vocês estão agora em casa, imagino que vocês sigam em casa, vocês vão precisar utilizar um modelo de acesso remoto. Esse acesso remoto pode se desmembrar em duas partes, tá? Nem sempre todas as instituições vão ter essas duas modalidades de acesso remoto, tá bom? Mas vou falar aqui para que vocês fiquem cientes. Algumas instituições, elas oferecem um acesso remoto, algumas vezes por VPN ou por proxy. Isso não é regra, tá? Mas se a minha instituição me oferece um acesso remoto próprio por VPN ou por proxy, o que seja, eu vou poder configurar esse VPN ou esse proxy e então, depois de ter esse acesso remoto configurado, eu posso ir diretamente ao navegador e digitar www.sciencedirect.com. De igual forma, eu vou começar a conseguir acessar o conteúdo assinado. Mas o que é comum para as instituições que compõem o consórcio CAPES é que haja a adesão do acesso remoto da própria CAPES, que se chama acesso CAF. Para se autenticar no CAF, você tem que ir ao portal de periódicos da CAPES. Então, você vai no periódicos.capes.gov.br e chegando aqui no portal, você vai encontrar uma opção chamada Acesso CAF. Bem no topo, você vai clicar em Acesso CAF. Então, na sequência, você vai encontrar uma caixa. Quando você clica nessa caixa, você encontra uma listagem com uma série de instituições. O que você terá que fazer? Você vai ter que encontrar a sua instituição no meio dessa listagem. Para isso, você vai digitar o nome ou a sigla da instituição. Então, aqui eu vou colocar a sigla de vocês, UTFPR, e encontro, então, Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Nós vamos clicar nessa opção que foi extraída da lista maior.
e em seguida vamos clicar em enviar. Quando você fizer isso, vai rodar então o sistema e chegará para você uma página na qual vocês vão colocar a identificação institucional de vocês, que vai permitir com que o CAF identifique que vocês são usuários afiliados à Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Vocês vão colocar aqui o login e a senha institucional de vocês e feito isso, você vai pedir para fazer o seu login. Depois que você colocar as informações necessárias e pedir para fazer login, você espera, porque automaticamente você vai ser levado de volta lá na página inicial do portal de periódicos da CAPES. Como eu não tenho informação para colocar aqui, para fazer esse login, eu vou ter que voltar de maneira manual e vou seguir esquematizando o que seria o próximo passo que você iria fazer, tá bom? Esperando então, depois que você pedir para fazer login, voltando automaticamente na página do portal de periódicos da CAPES, você vai notar uma diferença. Abaixo do nome portal de periódicos da CAPES, não vai estar mais escrito acesso livre, vai estar escrito acesso por Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Isso vai mostrar que você está, de fato, autenticado no CAF. Se eu estou autenticado no CAF, maravilha. Mas eu ainda preciso fazer uma segunda etapa para conseguir chegar a Science Direct e acessar o conteúdo assinado. Que etapa é essa? Eu vou descer aqui um pouco essa página para ficar o que eu quero, ficar bem visível no centro dela. E do lado esquerdo, eu vou ter uma seção aqui chamada busca. E eu tenho subopções dentro dessa seção de busca. Eu tenho buscar assunto, buscar periódico, buscar livro e, finalmente, buscar base. Eu vou clicar em buscar base e você vai verificar que aparece uma caixinha. Nessa caixinha, você vai dar o nome da base que você quer. Esse caminho que eu te ensinei serve para você encontrar outras plataformas Elsevier, que fazem parte também do conteúdo assinado pela CAPES, e você pode utilizar e deve utilizar esse mesmo passo a passo para encontrar plataformas de outros editores que também façam parte desse conteúdo que a CAPES assina, tá bom? Aqui nessa caixinha você vai digitar Science Direct, atenção que Science Direct é uma palavra só mesmo, e você vai clicar em enviar. Se você tiver direitinho autenticado no CAF, você vai sim encontrar um resultado dessa busca. Esse resultado vai estar escrito assim, ó, Science Direct e entre parênteses do lado vai estar escrito Elsevier. É um resultado clicável. Você vai clicar e vai ser levado lá para Science Direct. Por que que eu não encontro nenhum registro? Porque eu não estou autenticada no CAF. Quando eu estou com acesso livre, isso está me mostrando que eu só vou ter acesso ao conteúdo gratuito disponibilizado no portal, ok? Por quê? Porque a gente tem em Science Direct uma parte de conteúdo assinado. Por isso que a gente não consegue encontrar o caminho para a plataforma pelo portal de periódicos da CAPES se não estamos com o acesso CAF feito. Ou seja, para acessar utilizando o acesso CAF, o que você vai precisar? Vai precisar fazer a autenticação própria do teu CAF e, em seguida, buscar a plataforma aqui nessa busca base do portal, tá bom? E aí, feito esse procedimento, você vai ser levado, então, do portal de periódicos da CAPES para a Science Direct e, então, a gente encontra a plataforma. Quando chegamos aqui na plataforma, você vai encontrar no canto superior direito duas opções, que eu sempre tenho que falar sobre elas, porque senão vocês se confundem bastante. Elas podem parecer muito simples, mas causam muita confusão. Eu tenho aqui uma opção, então, de registro de login. Presta atenção. Para usuários acadêmicos no Brasil, ou seja, vocês que estão acessando pelo contrato da CAPES com Elsevier. Essas opções de registro e login não estão relacionados a acesso. Ou seja, eu não tenho que criar conta nenhuma, nem fazer login nenhum
para acessar o conteúdo. Não se esqueça que o seu acesso é garantido ou quando você está acessando lá da instituição ou quando você está utilizando o modelo de acesso remoto. Então, se vocês não utilizam essa opção de registro e login para fazer esse acesso, para que então existe para vocês essas opções? Essas opções de registro e login estão relacionadas a uma personalização do seu uso com o Science Direct. Ou seja, se você tiver a intenção de criar alertas de buscas, de receber recomendações de documentos com base em pesquisas anteriores que você efetuou, se você tem o interesse de visualizar um histórico do que você anda acessando de documento em texto completo, você precisa sim ter uma conta e fazer login com essa conta. Caso você não tenha nenhum interesse nessas 3 coisas que eu mencionei, você simplesmente pode ficar utilizando a plataforma, fazendo as suas buscas normalmente, sem se importar com esse login. Esse login aqui está relacionado à conta Elsevier. A conta, a gente chama de conta Elsevier, essas continhas, essa conta de login que você vai utilizar nas plataformas e soluções, tá bom? A Elsevier trabalha com o modelo de cadastro único, ou seja, se eu tenho uma conta de login associada ao Mendeley, um e-mail, uma senha associada ao Mendeley, eu, quando chegar aqui em Science Direct, não vou ter que criar uma nova conta. Eu vou simplesmente pedir para fazer o login com a mesma informação de e-mail e senha que eu dou no Mendeley. Ah, Aline, eu sou usuária de Scopus, tenho uma conta de login lá no Scopus para poder também criar os meus alertas, salvar as minhas estratégias de busca lá em Scopus. Maravilha! Você vai chegar aqui em Science Direct e vai pedir para logar com o mesmo e-mail e senha do login de Scopus. Então, vou fazer o login aqui para vocês e vocês vão verificar que, feito o meu login, a plataforma me identifica, sabe que eu sou a Aline. Quando eu clico no meu login, eu posso então acessar os meus recomendados. A plataforma me mostra documentos que ela quer me recomendar com base em outros documentos que eu visualizei anteriormente, com base em históricos de pesquisa anteriores que eu efetuei. A plataforma também me mostra um histórico do que eu ando acessando em texto completo. Então, ela me fala, olha, no dia 20 de agosto, às 1h53, você acessou esse documento aqui. Se tivesse feito download, a plataforma iria ter me avisado, também colocaria o horário do download, então você conseguiria voltar num documento interessante que você encontrou na plataforma, acessou o texto completo, mas vamos supor que você acessou muito rápido, estava com pressa, não deu tempo de salvar o PDF, não deu tempo de fazer o envio para o Mendeley, e aí você, no dia seguinte, ficou pensando, mas nossa, qual foi mesmo aquele documento? Você não precisa ficar com esse medo, né, de ter perdido de vista o documento, se você tiver o seu login feito no momento que você acessa Science Direct, tá bom? Que a plataforma vai guardando essa informação para você. E os seus alertas também, que ficam salvos aqui. Pode ter alerta para saber quando os títulos vão ter novas publicações, ou propriamente alertas de busca, tá? E aí a plataforma vai te informando quando novos documentos forem integrados em Science Direct, em texto completo, que satisfaçam a tua estratégia, tá bom? Então, essa é uma parte toda personalizada que não aparece se você não está acessando o Science Direct com o seu login, tá bom? Voltando lá na página inicial, o que a gente vai encontrar? No topo, logo no início em Science Direct, nós temos uma seção de busca rápida, onde você vai ter uma série de campos que você pode preencher com informações para poder fazer essa busca. Se você precisa fazer uma busca mais criteriosa, ou seja, uma busca que vai reunir critérios aí em diferentes campos, ou você precisa não precisa tantos campos para fazer critérios na tua busca, mas você precisa utilizar um único campo que não está disponível aqui já nessa busca mais rápida, você pode utilizar a busca avançada. A busca avançada, então, se encontra ao lado da seção de busca mais rápida. Vou clicar aqui e então a gente vai encontrar essa seção de busca avançada.
Aqui, essa busca avançada, ela está bastante resumida, a gente não está visualizando todos os campos para fazer essa busca avançada, todos os campos que a gente pode utilizar. Então, eu vou clicar aqui em Show All Fields, visualizar todos os campos, e aí sim a gente começa a visualizar todos os campos que estão disponíveis para que façamos, então, essa busca avançada, para que escrevamos, então, a nossa estratégia, para que definamos os critérios que a gente quer utilizar. Inclusive, você tem a possibilidade também de escolher que tipos de documento você quer recuperar. Eu sei que muitas das vezes vocês ficam com algumas dúvidas a respeito do que significa cada campo, ou o que eu estaria pedindo para a plataforma se eu tivesse dado uma informação no campo X. Ou, por exemplo, eu quero até filtrar por tipo de documento, mas tem tipos de documentos aqui que eu não sei nem o que significam, não sei nem o que eles são. Se você tiver alguma dúvida a respeito disso, você pode ter sua dúvida respondida numa sessão que fica aqui na busca avançada, o caminho para ela. Então, no canto esquerdo dessa página da busca avançada, você tem uma opção chamada Search Tips, que são as dicas de busca. Eu vou clicar em Search Tips e você vai verificar que se abre uma nova página, onde você vai para o Centro de Suporte de Science Direct. E aqui você tem uma seção que te mostra como utilizar essa busca avançada. Ou seja, você tem aqui a informação a respeito do que significa cada campo, o que você estaria pedindo para a plataforma quando você coloca uma informação naquele campo. Você consegue ver aqui o que significa cada tipo de documento, se tiver alguma dúvida. E também você vai ter informações a respeito do que você pode utilizar na própria escrita da estratégia de busca, ou seja, eu posso utilizar operadores booleanos? Ah, posso. Como eu utilizaria esses operadores? Eu tenho aqui a plataforma me informando como você poderia utilizar, que caracteres especiais você poderia utilizar de forma a escrever a sua estratégia, tá bom? Bem, te ensinei o pulo do gato, então vou voltar lá na busca avançada para a gente escrever aqui a estratégia que eu quero trabalhar com vocês. Quero trabalhar com vocês numa estratégia simples que vai, então, retornar documentos que contenham dois termos. O primeiro termo é coeficiente de atrito e o segundo termo é revestimento. Então, vou colocar aqui a minha estratégia, vou escrever esses termos. Então, vamos lá. Coefficient of friction, que é coeficiente de atrito. E eu quero colocar um outro termo que eu disse para vocês que é revestimento, em inglês é coating. Mas para colocar esses dois termos, né, mostrando para a plataforma que obrigatoriamente ela tem que encontrar esses dois termos, eu preciso utilizar um operador booleano. E aí, o outro operador que a gente precisa nessa situação é o AND, que vai mostrar, então, que obrigatoriamente nós precisamos encontrar esses resultados que contenham esses dois termos. Operadores sempre em caixa alta, tá bom? E vou colocar aqui o coating. Pronto. Então, coefficient of friction and coating. E posso colocar mais critérios se eu quiser. Se eu quiser determinar, eu quero recuperar documentos que tenham sido publicados, que estão aqui em Science Direct, que sejam, então, entre 2015 e 2017, basta eu ir no campo ano e determinar aqui, ó, 2015, tracinho, 2017, tá bom? Você pode colocar todos os critérios que você quiser aqui, que estão disponíveis para você. Quero trabalhar com o número total de resultados que nós vamos encontrar, por isso que eu não quero colocar mais nenhum outro critério. Esse campo, find articles with these terms que eu estou usando, ele significa encontre documentos com esses termos. Eu vou recuperar qualquer tipo de documento quando eu coloco termos nesse campo, tá? Não somente artigos. Esse campo é interessante e diferencia muito Science Direct de Scopus. A gente vai ter uma sessão só sobre Scopus, tá? Mas o que torna diferente? Que além de conseguir buscar em metadados, em Science Direct eu consigo varrer também o texto completo, ou seja, com esse campo, encontre documentos com esses termos, onde eu coloquei os meus termos a serem buscados, eu vou estar pedindo para a plataforma para varrer
Todos os campos indexáveis, que foram indexados, né, com esse documento entrando aqui em Science Direct, com esses documentos, então entrando na plataforma, e vou conseguir varrer também o texto completo em busca desses termos. Isso é muito bacana. Então, em Science Direct, eu não busco somente nos metadados, mas também consigo buscar no texto completo. Feito isso, eu posso, então, rodar a minha estratégia. Então, vou pedir para buscar. E vamos encontrar uma quantidade de resultados onde a plataforma vai encontrar para a gente esses dois termos que nós determinamos a nossa estratégia. Eu encontro aqui 15.454 resultados de documentos que satisfazem minha busca. Aline, você vai encontrar só documentos escritos originalmente em inglês? Não. Ué, mas você não deu os termos em inglês? Dei. Mas quando você usa os termos em inglês na sua estratégia, você vai recuperar documentos que tenham sido escritos em qualquer idioma. Em inglês, em francês, em português, em alemão, em espanhol, enfim. Em todos os idiomas que a gente tenha documentos publicados aqui nos títulos da Elsevier. Isso se explica em base em quê? Porque todos os documentos, independente do idioma no qual eles tenham sido escritos, eles vão ser indexados em inglês. Então, quando você faz a busca utilizando os termos em inglês, você vai recuperar todos esses documentos, porque não importa se foi escrito o texto completo lá em espanhol, os campos vão ser indexados em inglês. Que campos são esses, Aline, por exemplo? Vou te dar uns exemplos. Título, resumo, palavras-chave, são exemplos de campos que vão estar lá com a determinação dessa informação também em inglês. Por isso que você vai recuperar documentos de vários idiomas, tá bom? Por isso que eu sempre indico também que vocês façam a busca utilizando os termos em inglês. Nada te impede de fazer utilizando os termos em português, mas você já deve estar imaginando que se você faz a busca só utilizando os termos em português, você só vai recuperar o que foi escrito originalmente em português, tá bom? Aqui nessa página de resultados, a gente vai encontrar do lado esquerdo a seção de filtragem. Você pode filtrar por 4 categorias: por ano, por tipo de documento, por título de publicação, ou seja, nome da revista, nome do livro, e você vai poder filtrar por tipo de acesso também. Aqui nós temos uma filtragem nova que faz pouco tempo que foi agregada aqui, até na verdade pouco tempo ela estava sendo testada como um meta e que já está funcionando em plena capacidade, que é a opção de filtragem por Subscribed Journals. O que isso significa? Quando você marca essa possibilidade de filtragem aqui, você está pedindo para a plataforma te mostrar somente os documentos que você vai de fato ter acesso ao texto completo, ou seja, o que é contratado pela CAPES e, portanto, está disponibilizado para você, quanto o conteúdo de acesso aberto, tá bom? Então, você tem essa possibilidade de fazer essa filtragem. Aqui abaixo, também ainda do lado esquerdo, você vai ter a possibilidade de criar um alerta, ou seja, de pedir para a plataforma para que te informe quando novos documentos forem ingressados aqui em Science Direct, porque foram publicados nos títulos, que contenham, então, os termos que você definiu, na ordem que você definiu, da maneira como você definiu na sua estratégia de busca. Aqui no centro nós vamos ter, então, propriamente os resultados, né, desses documentos, que a plataforma pode te oferecer ou te ofertar essa visualização de duas formas. Ou você pode visualizar por relevância, ou você pode visualizar por data. Quando você pede para visualizar por data, a plataforma te mostra do documento mais recente para o documento mais antigo. Quando você pede para visualizar por relevância, a plataforma te mostra o documento onde ela encontrou mais vezes os termos coefficient of friction e coating, para o documento onde ela encontrou menos vezes esses termos buscados. Vou voltar aqui na ordenação por data para te mostrar uma informação interessante. Dá uma reparada aqui nesse primeiro documento. Abaixo do título dele, nós temos uma informação. Está escrito Impress. Isso significa que
Esse documento aqui é um Article in Press. Foi disponibilizado hoje, dia 21, tô meio perdido no calendário, hoje, dia 21. Então, foi disponibilizado hoje aqui, esse documento entrou hoje na plataforma, vai ser publicado, né, num volume dessa revista Where, mas a gente não sabe quando, em qual volume isso vai acontecer. Por isso que ele está em Press. Se eu clicar aqui no título, você vai encontrar o documento disponível para que você acesse o texto completo, tá bom? Então, você já tem, desde hoje, acesso a esse conteúdo, tá bom? Bem, documento super novinho, acabou de sair do forno. Vamos voltar na página de resultados. Deixa eu ordenar por relevância de novo. Para te mostrar outras coisas. Poderia ter continuado ordenando por data, tá? Mas em cima do título do documento, a gente vai encontrar uma bolinha, né? Vocês não estão vendo, devem estar vendo que está cheio de bolinhas aqui. Bolinhas verdes escrito full text significa que você tem acesso ao texto completo, porque é um conteúdo assinado que faz parte do conteúdo que a CAPES assina para você. Se você encontrar, vamos aqui mais embaixo, uma bolinha verde escrito Open Access, significa que esse documento é de acesso aberto e, portanto, está disponível também para que você acesse o texto completo e leia esse texto completo, etc. Tá bom? Se eu quiser propriamente entrar num texto desse, visualizar um texto completo de um documento, eu clico no título do documento. E aí, então, nós temos à nossa disposição, como vocês já devem ter visto, que eu cliquei no outro documento também, eu tenho aqui o texto completo nesse formato HTML que eu mencionei para vocês. Formato muito interessante, porque permite com que a gente tenha uma interação com esse documento. Já vou conversar com vocês sobre que interação é essa, tá? Antes disso, deixa eu dar uma olhada aqui no QIA, porque eu tenho 4 interações. Deixa eu ver se são perguntas. Sendo perguntas, eu respondo já rapidinho. Tatiana tá me falando que fez acesso a Science Direct pelo CAF e deu tudo certo. Maravilha, perfeito, que bom que deu tudo certo. Wesley me pergunta, alunos também podem ter acesso remoto ao Science Direct pelo CAF? Sim, tá aberto para toda a comunidade acadêmica, então professores, alunos de graduação, de pós-graduação, tá? Verifica direitinho com a UTF-PR, pessoal de biblioteca e tal, como que é esse cadastro desse login institucional, que login é esse que você tem que informar direitinho, para que você possa se autenticar pelo CAF e aí, então, acessar a Science Direct, tá bom? Não só a Science Direct, como o Scopus, como outros conteúdos que a CAPES assina com a Elsevier, estão disponíveis para alunos também, tá bom? Para toda a comunidade acadêmica. Matheus me fez uma pergunta interessante. Por que a busca do primeiro termo está entre aspas e o segundo termo não estava? Matheus, boa pergunta sua. Seguinte, deixa eu voltar lá então na página de resultados para poder ficar evidente a estratégia. Aqui eu tenho 2 termos, como eu falei, coeficiente de atrito e revestimento, que eu escrevi em inglês. Só tem um detalhe, o termo coeficiente de atrito, ele é um termo composto, ou seja, ele é composto de 3 palavras. Coeficiente, 1, de, 2, atrito, 3. Como ele é um termo composto, então, formado por essas 3 palavras, quando eu colocar ele na minha estratégia de busca, eu preciso colocar, então, entre aspas. Por quê? Para mostrar para a plataforma que eu quero que ela encontre nos resultados essas 3 palavrinhas juntas formando esse termo. Se eu não colocar as aspas, se ela encontrando ali nos resultados, né? Um outro documento, se ela encontrar na plataforma um outro documento que tenha lá o termo coeficiente, mas seja um outro tipo de coeficiente, nada a ver com coeficiente de atrito, ela pode entregar pra gente, tá? Então, para mostrar que eu quero coeficiente de atrito, e é um termo que é formado por 3 palavras, poderia ser por 2, por 4, eu iria colocar aspas
para sinalizar isso. Como coating é revestimento, é uma palavra única, tá? Aí eu não coloquei aspas. Mas se fosse um tipo específico de revestimento, eu não sou da área de exatas, então não entendo muito disso, mas se fosse assim, revestimento vermelho, que seja, se fosse red coating, tá? Eu teria feito o seguinte, colocado as aspas entre o red e o coating, tá bom? Colocando aspas, então, e dentro o termo red coating, tá bom? Esse é o raciocínio. Deixa eu apagar aqui, porque é só coating mesmo. Foi só um exemplo para você entender. Matheus, tá respondido então, tá, Matheus? Lucas me pergunta, a base em Base está disponível para o TFPR? Eu não sei de particularidade de contrato, então quem tem acesso aqui, plataforma, eu não sei te dizer. É mais fácil você conversar com o pessoal da biblioteca, porque eles devem ter essa informação mais direitinho de que plataformas vocês têm acesso. O que eu sei é que da minha parte multidisciplinar, vocês têm acesso a Science Direct e Scopus, tá? De outras plataformas Elsevier estão fora dessa parte multidisciplinar, que tem foco específico, eu não consigo te dizer, tá bom, Lucas? É mais fácil você conversar na biblioteca para saber certinho, tá bom? Ou você pode mandar também um e-mail para a Lilian, que é a minha colega responsável por Embase, ela pode te falar. Se você quiser falar com a Lilian, você manda um e-mail para ela, vou colocar no chat o e-mail da Lilian, tá? É l.paiva.1@elsevier.com, tá bom? Tá aí no chat, dá uma olhadinha, fala com a Lilian, que eu acho que ela também vai saber te dizer isso rapidinho, tá bom? André me pergunta, por que o AND deve ser escrito em letras maiúsculas na busca avançada? Em qualquer busca, Andréia, na avançada ou propriamente lá na busca rápida. Operadores booleanos, você sempre tem que colocar em letra maiúscula. Por quê? Porque é um código para a plataforma, tá? Poderia ser um outro operador, poderia ser o OR, ou poderia ser o AND NOT, mas é um código para a plataforma, e esse código tem que estar em caixa alta. Tá bom? Por isso que foi colocado em maiúscula. Beleza. Juscelene me pergunta, e quanto a direitos autorais, seguem as mesmas regras de outras publicações? Sim, a mesmíssima coisa, tá? Você pode utilizar esse documento compartilhando por meio de um grupo privado do Mendeley, num ambiente controlado, com um fim específico, mas você não pode dar publicidade a ele não, tá bom, Juscelene? Mas é a mesma ideia para publicações de cunho científico, tá bom? Bem, vamos então voltar lá na página daquele texto completo. Vamos clicar aqui no título de novo. E aí eu encontro o texto completo à minha disposição, como eu mostrei para vocês. Do lado esquerdo, na verdade, a gente vai ter o índice interativo desse documento. Ou seja, se eu quiser ir a uma parte desse documento, eu posso simplesmente clicar na parte correspondente que está no índice e ir nesse documento, nessa parte do documento. Ou seja, para ficar mais fácil mostrando, né? Se eu quiser diretamente ir às conclusões, eu posso clicar aqui no 4.conclusions e eu vou para a parte de conclusão desse trabalho, tá bom? O mesmo vai acontecer se eu quiser ir para uma figura, ou para uma tabela, ou para um vídeo que possa ter nesse documento, tá? Então aí você vai clicar e vai para essa parte no documento. Do lado direito, a gente vai ter algumas informações interessantes. Um caso aqui está me falando que esse documento foi publicado numa edição especial dessa revista, que foi então uma edição especial a respeito do 12ª Conferência Internacional. E aqui a gente consegue ver mais embaixo a informação a respeito de outros documentos que também foram publicados nessa mesma edição especial, tá? A plataforma, quando você entra num documento, ela pode te indicar, tá? Te recomendar entre 1 e 6 outros documentos. Esses documentos são indicados para vocês com base no que os teus pares visualizaram. Ou seja, outras pessoas que estavam aqui em Science Direct procurando sobre revestimento e coeficiente de atrito. Além desse documento, que outros documentos elas visualizaram, elas entraram para ver o texto completo?
Você vai conseguir verificar esses 6 mais visualizados pelos teus pares, por quem estava procurando sobre aquela temática, aqui nessa seção de recomendados, tá bom? Abaixo, a gente vai conseguir verificar a informação de citação científica, ou seja, esse documento foi citado por outros trabalhos? Foi citado por 6 trabalhos. Que 6 trabalhos são esses? Você pode clicar em View More Articles para ver quais documentos foram esses. E quando você clica, você sai de Science Direct e vai para Scopus, para te mostrar essa informação de citação, que é Scopus, que faz contagem e verificação de citação, tá? A gente vai ter uma próxima sessão onde eu vou conversar com vocês só sobre os Scopus. Fiquem bastante tranquilos sobre isso. E embaixo, a gente vai ter informação das métricas que nós chamamos de não científicas, ou seja, as métricas para documento, as métricas alternativas. Essas métricas mostram para a gente a popularidade de um documento com base na interação dele nas redes, ou seja, se esse documento ele foi mencionado num blog, se ele foi mencionado num tweet, sim, lá do Twitter, é isso mesmo que você está pensando. Se ele foi mencionado na mídia, teve lá, por exemplo, no G1, uma notícia que mencionou aquele documento, você vai conseguir verificar essa informação aqui de métricas alternativas. Aqui você pode visualizar os detalhes, então, ok, essas pessoas, esses 29 leitores, leram esse documento em que lugar? Você pode clicar aqui em ver detalhes e você vai conseguir ver onde que eles leram. Muito provável que em gestores de referência, viram? Leram no Mendeley. As citações que foram computadas para aquele documento foram encontradas em Scopus, tá? 7 citações foram computadas em Scopus para esse documento. Tá bom? E assim por diante a gente vai tendo essa informação. Bem, voltando lá propriamente no documento, no texto do documento, desde o resumo, tá? A gente vai encontrar uma série de termos azuis que quando nós colocamos o mouse sobre eles, nós verificamos que existe um hiperlink. Então, nós estamos encontrando as topic pages. Eu vou encontrar topic page em várias partes do documento, tá? Onde tiver topic page, vai estar mostrando para você. Bem, vamos supor, por exemplo, que eu estou lendo esse documento e fiquei interessado nessa parte que fala de care bites. Eu não sei nem o que significa isso, mas vamos clicar para a gente ver. Quando eu encontro essa topic page, eu posso clicar nela e eu vou para uma página onde eu tenho a definição do que é care bite. Eu acho que, inclusive, que deve ser assim que se pronuncia, imagino. Que saiu, então, essa definição, essa informação saiu desse livro aqui. Aqui a gente vai ter também informação de termos relacionados, ou seja, tungstênio, cromo, grafite, enfim, microestrutura, são outros termos que a gente encontra em documentos que falam de carbide, não sei exatamente a tradução disso. E mais abaixo a gente vai ter partes de textos de livros que vão estar colocando esse carbide em diferentes contextos, para que vocês entendam, então, a aplicação desse termo em outras situações, tá bom? E aí, você vai ter mais informação sobre esse termo importante que estava lá no teu documento original, tá bom? Feito isso, você, voltando no documento, vai poder depois compartilhar o link para chegar nesse documento, deixa eu botar no topo, por e-mail ou nas redes sociais, tá? Você pode também fazer o download do documento em formato PDF, ou você pode exportar de diferentes maneiras, então, ou o texto completo, se for por Mendeley, ou você pode compartilhar, você pode exportar a informação de metadado para geração de referência em diferentes gestores, tá bom? De diferentes formatos aí compatíveis com outros gestores. Bem, queria te contar uma outra coisa. A Elsevier, tá, está com 259 livros abertos há algum tempo, mas já está aberto, já tem uns 3 meses talvez. E até o dia 31 de agosto, esses 259 livros, que é conteúdo assinado, mas não está assinado pela CAPES, tá? Então é a parte do conteúdo que vocês têm assinado pela CAPES. E esses 259 livros estão abertos para vocês. Como que vocês vão conseguir acessar?
Primeiro passo, você tem que estar em Science Direct, tá? Na plataforma, autenticado pelo seu CAF. Feito isso, vou te ensinar aqui um pulo do gato, tá? Eu vou te dar aqui uma página para que você descubra essa listagem desses livros, tá bom? Para qualquer solução da Elsevier, se você for no teu navegador e digitar elsevier.com/ e o nome da solução, você vai encontrar uma página sobre ela. Então aqui eu tinha colocado elsevier.com/ Science Direct, cheguei aqui. Se você quiser saber sobre Scopus, elsevier.com/ Scopus. Toda a informação sobre a plataforma você encontra aqui. Aqui a gente tem então essa página dedicada a Science Direct e embaixo nós temos uma opção chamada Content and Features, características e conteúdo. Não precisa ficar muito preocupado onde eu estou clicando, eu vou te dar o link final, tá bom? Aqui a gente vai ter a descrição do conteúdo das revistas e dos livros. E, enfim, conteúdo de acesso aberto, etc. Você vai clicar em Books, em livros. E a gente chega uma parte mais abaixo de livros. E então a gente vai ter uma opção chamada View Title Lists, que vai gerar esse link que eu vou colar ali no chat, tá bom? E aí o que você vai fazer? Aqui, quando você chegar... Opa, estava colando de novo no meu navegador. Pronto, coloquei aqui. Quando você chegar aqui, você vai encontrar uma informação que o Elsevier está com conteúdo aberto até o dia 31 de agosto, que para acessar esse conteúdo você tem que estar autenticado, tá? E tem um hiperlinkzinho associado a essas palavras, the list of titles. Você vai clicar nesse link e vai ser baixado uma planilha. Baixada uma planilha. Nessa planilha, você vai ter esses 259 livros. É de todas as áreas do conhecimento, tá? Então, dá uma olhadinha, o que te interessa. Por exemplo, fiquei interessada aqui nesse Aerodynamics for Engineering Students, na 7ª edição. Você vai copiar o nome desse livro, você vai lá em Science Direct estando autenticado, e em qualquer página que você tiver em Science Direct, sempre no topo vai haver essa opção, que se chama Journals e Books. Você vai clicar em Journals e Books. E aqui você vai jogar o nome do livro. E você vai encontrar esse livro. Você pode clicar, então, nesse livro e vai acessar o conteúdo dele, vai poder fazer o download do livro completinho, tá? Que foi aberto para você que você tenha acesso a esse conteúdo todo. Como eu disse, não é parte do conteúdo que a CAPES assina, tá? Após o dia 31 de agosto, esse conteúdo vai voltar a ficar fechado. Então, dá uma corrida aí, dá uma verificada em quais desses títulos listados aqui vocês têm algum tipo de interesse, de modo a fazer, então, o download entre hoje e o dia 31, tá bom? Então, vocês têm aí 10 dias para fazer esse download desse conteúdo que te interesse, tá bom? Então, era isso que eu queria comentar com vocês sobre isso, sobre essa parte de conteúdos abertos. Se você tiver curiosidade para saber, de uma maneira geral, o que você tem de livros e de revistas que sejam publicados pela Elsevier e que sejam da área de vocês, aqui mesmo no Journals e Books, você pode fazer uma filtragem por títulos, por área e sub-área. Então, por exemplo, aqui todo o conteúdo em Science Direct é dividido em 4 macro-áreas: ciências físicas e engenharia, ciências da vida, ciências da saúde e ciências sociais e humanidades. Imagino que vocês estão aqui, né, na parte de ciências físicas e engenharia. Vamos lá, então. Aqui, quando você pede para refinar por domínio, você vai encontrar essas macro-áreas que eu mencionei em negrito. Ficam diferenciadas. E embaixo de cada macro-área, você vai ter subopções. Então, por exemplo, em ciências físicas e engenharia, eu vou ter ciências dos materiais, física e astronomia, energia, tem engenharia propriamente. Se eu clico aqui, por exemplo, em engenharia, ele vai me mostrar só o que é conteúdo que atende público de engenharia. Mas engenharia tem muitas engenharias, não é verdade? Então, vamos escolher qual é a engenharia que a gente quer. Em subdomínio, você pode marcar. Você quer a engenharia aeroespacial, automotiva, biomédica, civil. Ah, eu quero engenharia mecânica, Aline. Tá bom.
clica aqui, ó, em Mechanical Engineering, e você vai ver os 563 títulos que publicam conteúdo para engenharia mecânica. Aí você pode depois determinar, eu quero ver só livros, marca livros. Quero ver só revistas, marca só revistas. E aí você vai ver somente na listagem conteúdo que interessa público de engenharia mecânica, tá bom? Bem, de tudo que eu me propus a falar era isso, eu queria conversar com vocês. Espero que tenha sido um conteúdo valioso, tenha mostrado informações, tenha falado, tenha mostrado coisas importantes que vão ajudar vocês aí nas pesquisas a utilizar bem o Science Direct. Eu quero agradecer muito a presença de vocês. Quero deixar claro que daqui a pouco eu vou estar configurando um e-mail de disparo automático do Zoom. Nesse e-mail, vocês vão receber 3 links. Um link para que vocês avaliem o webinar. Vou pedir gentilmente que vocês gastem 2 minutos do dia de vocês comigo. É muito importante para as minhas métricas que vocês respondam essa avaliação, tá? Não precisa ficar preocupada, porque eu não sei quem respondeu cada coisa, eu só vejo as respostas. Nesse e-mail, nesse mesmo e-mail, vocês vão receber um link e um código para acessar o certificado e um terceiro link e um outro código para acessar a gravação. Nesse e-mail, que vocês vão receber amanhã, porque tem uma diferença de dia, né, do Zoom, eu cadastro hoje, chega amanhã, vocês vão ter todas essas informações detalhadas, tudo direitinho. Mas se vocês tiverem alguma dúvida, é só me mandar um e-mail, tá bom? Vamos ter outras sessões sobre Scopus e sobre Science Direct. Sobre Mendeley. Tô ficando velha confundindo as coisas. Se você quiser, então, participar da sessão de Scopus, da sessão de Mendeley, vou deixar para você, agora eu vou vender o meu peixe, vou deixar para você aqui o link de inscrição se você ainda não se inscreveu, tá bom? Então vamos colocar aqui, ó, de Scopus e o de Mendeley. E vai avisando aí para seus colegas e tal que essas sessões estão acontecendo, tá bom? Bem, então era isso que eu tinha para falar para vocês. Deixa eu responder as 3 últimas perguntas aqui para não deixar ninguém sem resposta. Na verdade, uma das perguntas eu já tinha respondido. Vamos lá, Matheus. Quando usa o AND, não teria que mostrar títulos com 2 termos? Por que no primeiro só demonstra o primeiro termo? Calma, deixa eu ler, Matheus, que eu não entendi. Quando usa o AND, não teria que mostrar títulos com os 2 termos? Por que no primeiro só demonstra o primeiro termo? Não, Matheus. Então, eu não busquei, agora entendi a sua pergunta, eu não busquei no campo título, eu busquei no campo que vai varrer e procurar esse documento, esse termo esses termos em qualquer campo. Então, se ele encontrar revestimento, coating no título e coefficient of friction no meio do texto, ele vai me retornar. Diferentemente, se eu só buscar no título, aí, obrigatoriamente, os termos vão ter que aparecer no título. Ó, tô usando o campo título rapidinho, e aí você vai ver que todos vão ter no título as 2 palavras. Depende de que campo você tá buscando, tá bom? Naquele campo, eu pedi para varrer todas as partes do documento. Então, ele pode encontrar os 2 termos no título, ou os 2 termos no meio do texto, ou um no título, um no meio do texto, tá bom? É variado. Gabriel me pergunta, Aline, você pode explicar novamente como será o acesso à gravação do vídeo, assim como os certificados? Sim, Gabriel, você vai receber, como todos, vão receber um e-mail amanhã que vai dizer para vocês, olha, aqui você tem um linkzinho para responder o meu questionário, vou te dar o link. Abaixo eu vou te dar um link e um código para você acessar o certificado. Você vai para uma página, vai jogar lá esse código, vai colocar o seu login dessa conta Elsevier que a gente comentou, se você não tiver, você vai poder criar, e você vai obter o certificado. Lá nesse e-mail eu vou detalhar direitinho o que você tem que fazer, tá? Onde você tem que clicar, tudo certo. E no mesmo e-mail vai ter lá, ó, para acessar a gravação, clique no link tal e coloque a senha tal. E aí você vai conseguir acessar e baixar, tá bom, Gabriel? Se tiver alguma dificuldade nesse procedimento, você me manda um e-mail que eu super te ajudo, não tem qualquer problema, tá bom? Tô aqui, meu trabalho é dar suporte a vocês e faço isso com alegria, tá bom? Muito obrigada, espero vocês nas próximas sessões. Fiquem bem, se cuidem e tchau, tchau.